Saúde. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jovem Pan Saúde. Eu sou a Adriana Reide e no programa de hoje nós vamos falar sobre alimentação e sobre os cuidados agora no final do ano. Quando encerramos um ciclo, a tendência é celebrar e fim de ano é isso. 2020, inclusive, foi muito difícil para todos. A pandemia trouxe muito medo, insegurança, estresse, frustração, nos deixando ainda mais desgastados. Segundo a FAPERJ, uma fundação de pesquisas no Rio de Janeiro, o ano tem agravado os transtornos alimentares, como, por exemplo, a compulsão das pessoas de querer enfiar o famoso pé na jaca. Mas, claro, quem vai saber bem explicar esse cenário de alimentação e dos eventuais exageros são as nossas convidadas de hoje, a doutora Cláudia Chang, que está aqui no telão pra gente. A doutora Cláudia Chang é pós-doutora em endocrinologista e metabologia pela USP. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, obrigada pelo seu tempo conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer nosso. Aqui mais pertinho de mim, no telão também, a doutora Daniela Campi, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional e ortomolecular. Essa graduação ortomolecular foi pelo Centro de Medicina Integrada do Rio de Janeiro. Doutora Daniela, tudo bem? Bem-vinda à Jovem Pan. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, um super prazer. Vamos lá, então, vamos falar desse fim de ano, de alimentação, de pandemia. Deixa eu começar perguntando para a doutora Cláudia, por que o fim de ano, afinal de contas, é tão famoso por essas comilanças exageradas? Só porque tem muitas comidas gostosas mesmo nas festas, uma atrás da outra, ou tem fatores psicológicos envolvidos também? Eu acho que é uma combinação de fatores, sabe, Adriana? Assim, usualmente as pessoas tendem a comer uma quantidade maior de comida, alimentos de maior densidade energética, bebida alcoólica, e soma-se a isso uma redução da atividade física regular. Então, essa conta acaba ficando, com um excesso calórico, com uma redução de gasto energético. E aí, verdade, usualmente, há uma tendência de ganho de peso. Tem razão, hein? Enumerou alguns fatores aí que são uma combinação perfeita para gerar depois aquele arrependimento, aquela dor de cabeça, um problemão já logo no começo do ano para resolver. Doutora Daniela, dá para selecionar na mesa, nessas horas das comilanças de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, opções menos pesadas para não ficar mal depois, sentindo que exagerou? Quais as dicas para essa hora de montar o prato, hein? Então, a questão é que não é só o fim do ano, né? A maioria das pessoas, elas já estão em desequilíbrio e no fim do ano tendem a comer mais. Então, uma das maneiras para equilibrar toda essa quantidade, né, de comida é diminuir o consumo de carboidrato. Por exemplo, uma pessoa que gosta mais de sobremesa, né? Então, assim, ela dá preferências para fazer um prato proteico, com verduras, folhas, os vegetais crus, e aí ela pode equilibrar e poder consumir a sua sobremesa sem a consciência pesada, né? O problema é que todo mundo quer comer o carbo, o doce, bebida alcoólica, e aí a soma de tudo isso é que gera a inflamação, né, que gera assim, um estado inflamatório no organismo. Então não custa naquela hora, diante de uma mesa super farta, manter a calma, olhar direitinho ali o que vai colocar no prato, até porque já vai ficar satisfeito, né? Parece que a gente come por comer mesmo, para experimentar de tudo um pouco. Doutora Cláudia, depois de comer muito, vamos dizer esse caso que é da maioria das pessoas nessas festas de fim de ano, é fácil recuperar depois a boa forma, o peso ideal, ou dá um trabalhão? Excelente pergunta. Na maioria dos estudos que a gente já fez sobre a questão de ganho de peso nesses feriados e final de ano e festas, existe uma tendência de uma dificuldade grande de retomar o peso prévio após esse ganho. E isso, Adriana, aconteceu tanto com os indivíduos que tinham peso a princípio adequado para a altura, com IMC normal, como os pacientes que estavam acima do peso. Mas os pacientes que estavam acima do peso tinham uma tendência de ganho de peso maior.
durante essas festas e feriados. Então, realmente tem que ter muito cuidado para não ganhar. Sim, e também lembrar, como a doutora Daniela falou, né, de fazer um trabalho ao longo de todo o ano, porque parece que só nesse fim de ano é que a gente presta mais atenção nas calorias, na culpa, em comer muito, em exagerar. Aproveito, a doutora Daniela falava agora há pouco sobre bebida alcoólica, que está muito presente mesmo nessas festas de fim de ano. A doutora Cláudia falava também. Doutora Daniela, como escolher a bebida nessas horas? A bebida alcoólica, ela pode também ajudar muito no ganho calórico, de peso, porque às vezes a gente acha que é mais a comida, né? Como escolher o copo nas refeições? Não, sem dúvida, o álcool ele vai ser metabolizado como açúcar, né? O organismo entende como açúcar. E é muito complicado avaliar essas questões, porque o ganho de peso acontece por conta de uma queda metabólica. Então, quando o organismo já está com o metabolismo baixo, vamos dizer, o motor do carro está funcionando de uma maneira menos eficaz, a pessoa pode comer um pouco e engordar. Isso é a queixa da maioria das pessoas. Então, isso acontece porque já existe um metabolismo baixo, né? Então, na hora de fazer essa combinação, a bebida também entra como um carbo, né? Então, bebidas fermentadas geralmente são mais calóricas. E aí, quais são? Cerveja. Vinho, cerveja. Vinho. A cerveja tem aquela questão ainda do glúten, né? Que muitas pessoas apresentam sensibilidade. E a cerveja também nunca alguém vai tomar só uma, né? É uma bebida que geralmente quem gosta toma mais do que uma, 2, 3 latinhas. Aí soma com o carbo da comida, aí vai ter que fazer também escolhas, né? Por exemplo, imagina, sobremesa, mais o arroz, mais uma massa, mais a bebida. Uau. Imagina, uma bomba, né? Uma bomba realmente de pode sobremesa. gerar... Panetone, de sobremesa, panetone, sorvete. Ninguém então, quer. mas assim, eu trato muito o equilíbrio orgânico, então não acho que seja essa a hora de fazer dieta, e sim o equilíbrio, né? Uma pessoa que já está em desequilíbrio, ela vai sentir mais. Uma pessoa que já está com um metabolismo melhor, funcionando de uma maneira mais veloz, mais eficaz, ela vai inflamar, mas ela pode não engordar, né? E aproveitando então esse assunto do metabolismo, doutora Cláudia, como faz para deixar, como a doutora Daniela falou, o metabolismo trabalhando bem e não comendo pouco e já engordando? Isso é algo que a gente chama de taxa metabólica, né? A gente tem a taxa metabólica basal, que ela tem uma correlação muito grande com a quantidade de massa muscular, com a quantidade de massa magra que o indivíduo tem. Então, isso como que a gente faz? Isso vem a partir do exercício regular. Então, indivíduos que têm, né, durante o ano, fazem uma carga de atividade física adequada, têm um preparo físico melhor, eles tendem a ter um gasto energético maior. Então, quando fazem, eventualmente, excessos, né, comem um pouco mais na ceia de Natal, como eles têm um gasto metabólico maior, eles têm uma reserva aí, então isso não se acumula. Agora, um dado muito interessante, Adriana, principalmente para aqueles indivíduos, por exemplo, que vieram num processo de reestruturação, estão tentando perder peso, mudaram o padrão alimentar. Quando chega esse período das festas, é muito importante eles terem a consciência do quê? Que para o organismo deles, eles só perderam peso, só emagreceram porque eles estavam teoricamente privados. Então, se eles fazem um aporte calórico muito grande, o famoso emendar o Natal com o Ano Novo, a tendência é que ele reganhe peso, porque o corpo dele está ávido para reganhar. Então, o equilíbrio é muito importante. Porque às vezes dá vontade de emendar mesmo, né? Já é Natal, agora já vem o Ano Novo, deixa pra lá, em janeiro eu começo tudo de novo, aquele velho papo que não costuma dar certo nunca, né? Doutora Daniela, exagerar na alimentação e depois tentar passar o dia inteiro em jejum, tomando só água ou só um suco que passaram uma receita pra você, ou que você viu na internet, um suco verde, uma sopa maluca,
Adianta ou não existe isso? É lenda no caso dos excessos? Tem alguma dica boa aí? Olha, existem várias estratégias nutricionais para que alguns alimentos consigam promover uma melhora na metabólica, promover, por exemplo, uma limpeza, a destoxificação, né, eliminação de toxinas. Enfim, mas assim, nada, não tem milagre, né? Então, não adianta assim fazer uma vez ou uma estratégia. Eu, particularmente, eu gosto muito do jejum intermitente, orientado, de uma maneira, assim, individualizada, né? Sim. Então, cada um tem um metabolismo, um organismo, um estilo de vida e necessidades nutricionais individualizadas. Então, de uma forma, no contexto geral, eu gosto muito de realizar estratégias como shots, que são água com limão, gotinhas de própolis, e que horas? Gengibre, canela. Então, geralmente assim, eu oriento meus pacientes, quando exageram, né, numa festa ou em comemorações como agora, acordar, já realizar uma estratégia detox para otimizar a eliminação de toxinas que principalmente o organismo acumula à noite, né? Então é muito importante dar esses compostos para o organismo para que ele consiga neutralizar essas toxinas, citocinas inflamatórias, enfim, tudo que o organismo chama de xenobióticos, né? Então, alimentos que fazem isso, que podem ajudar bastante, o chá verde é termogênico, o gengibre também tem propriedades termogênicas e também vai ajudar na produção de enzimas pancreáticas, na digestão, né? Aquela sensação de estufamento. Falam do abacaxi também, é verdade? O abacaxi também, o abacaxi, ele é um diurético, né? Ele é rico em bromelina, que também é uma enzima que vai atuar no processo digestório. A cavalinha, adoro chá de cavalinha, chá de hibisco, dente de leão, alecrim, todos esses chás podem ajudar, assim, na melhora hepática, né? Nas funções hepáticas, de eliminação de toxinas, né? Então, associar esses chás com alimentos que carregam propriedades termogênicas, que pode ser o gengibre, que eu já falei, a canela, também eu gosto muito da cúrcuma com pimenta, tá? A cúrcuma é uma especiaria, os estudos já apontam seus benefícios nos processos inflamatórios, então ela vai ajudar, ela vai atuar como um anti-inflamatório celular, lembrando que ela tem que estar na presença de pimenta, porque a pimenta, ela vai ativar o composto bioativo da cúrcuma, né, os curcuminoides. Então, esse blend é certeiro e, assim, pode fazer muita diferença na digestão, na limpeza e diminuir aqueles sintomas de estufamento. Olha, né? Que delícia, todo mundo com caneta aí, tô terminando aqui chá verde, cúrcuma, ainda bem que esse programa fica gravado, porque essas dicas valem ouro, hein? A aguinha com limão, com um pouquinho de própolis, para tentar dar uma aliviada no organismo depois de exageros. Doutora Cláudia, por exemplo, não ir para a ceia com uma fome danada, ficar sem comer o dia inteiro para ir para a ceia e realmente aproveitar tudo, também pode ser uma boa dica? Comer ao longo do dia? Com certeza. Com certeza. Não chegar com muita fome é um diferencial enorme, né? Então, assim, tem que manter uma alimentação saudável no decorrer do dia. E quando for para a ceia, Adriana, assim, tentar ter a percepção de o que ainda é fome e o que é vontade de comer, né? Que muitas vezes isso é difícil do indivíduo discernir.
E tentar saborear a comida, comer de forma lenta, não comer muito rápido, fazer escolhas. Então, isso que, né, a nutricionista comentou, assim, você não precisa pegar a massa ou arroz, então faça escolhas melhores se você quiser abusar um pouquinho mais na sobremesa. Na sobremesa, você não precisa comer todas, né? Você pode provar e entender que, na maioria das vezes, aquela descarga maior de serotonina que vem com prazer, por exemplo, pelo doce, ele vem no início da tua ingesta. Então, você comer devagar e saborear, ele é imprescindível, e você não vai precisar de grandes quantidades, né, para ter o prazer ali com o alimento, que também é muito importante. Nós temos vários centros no cérebro que são responsáveis pela questão de fome e saciedade. Um deles é o centro do prazer, que a gente chama de núcleo accumbens, e que nessas festas de final de ano, realmente a gente tem uma tendência de ter muito mais isso como percepção de mecanismo de saciedade e fome, do que o centro hormonal, que a gente chama. Mas é muito importante o equilíbrio, entender quando você já está satisfeito e que não é necessário uma quantidade maior. Pois é, e a doutora Cláudia falava sobre serotonina, uma sensação gostosa no começo de petiscar essas delícias, mas depois também, quando exagera, vem um sentimento de tristeza, arrependimento, de fracasso também. E não bate um sono também, às vezes, que a gente come, já não quer mais saber da festa, quer se jogar no sofá? Por que isso? Com certeza. São fatos que podem acontecer. Esse sono que você pontuou, ele acontece principalmente quando a gente fala que existe uma onda alcalina pós-prandial. É assim, o corpo ele desvia todo o aporte sanguíneo para o processo digestivo, e isso pode causar um pouco de sonolência. Realmente. Então tem que ter muito cuidado, porque senão, principalmente no ano novo, né? Pode perder a virada. E doutora Daniela, a gente falava aqui também sobre as sobremesas, né? Como se não bastassem toda a parte de salgado da mesa das ceias, ainda tem os doces. Mas no Natal também e Ano Novo não costumam ter nozes, cerejas, uvas, damasco e figos secos. Essas são algumas opções que talvez possa ser uma boa fugir e evitar a mousse, o pudim, o panetone? Sim, sem dúvida. As cerejas, elas são riquíssimas em propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. As nozes, né, as castanhas, elas são ricas em gorduras boas, que por sua vez já pode proporcionar essa saciedade, né, essa sensação de satisfação. E, em alguns casos, pessoas que podem, né, consumir essas castanhas pode até diminuir a quantidade na hora de fazer o prato. Então, além de ser ricos em zinco, que vai atuar na imunidade, são alimentos muito ricos mesmo, muito funcionais, né? Sim. Então, e aquelas dicas que você estava dando para a gente dos shots, dos blends, são mais para depois das refeições? Não, olha, essa estratégia, ela pode ser realizada sempre, tá? Mas é uma estratégia maravilhosa para realizar assim no dia seguinte, ou antes, se alguma pessoa já apresenta esses sintomas, né? Eu recebo muito paciente com essas queixas de estufamento, distensão abdominal. Então, a primeira intervenção que deve ser feita é colocar elementos dentro do organismo que vão melhorar essa digestão. Então, o gengibre, ele é maravilhoso. Então, por exemplo, essa pessoa ela pode acordar no dia do Natal, já fazer uma estratégia para otimizar o sistema digestório dela e de limpeza. Se quiser ainda melhorar ainda mais esse shot, ela pode até colocar uma espirulina em pó, uma clorela, né, que são algas riquíssimas em aminoácidos, alcalinas, que vão atuar como se fosse um desinfetante sanguíneo. Que legal. Né, alcalinizar todo o meio. E é muito fácil de encontrar, né, eu chamo de pozinhos mágicos. Pode ser em pó mesmo, eu já vi em comprimido. Pode ser em pó também, então, a espirulina e a clorela? Pode ser isso, pode. E a idosa, claro no shot. que a dosagem dela em cápsula é bem maior do que em pó.
né? Mas esse shot pode ser água, limão, gengibre e espirulina, ou em pó, ou uma cápsula, uma dose de 500 miligramas, por exemplo, já vai ajudar muito. Que legal. Inclusive, só completando, a espirulina já comprova benefícios maravilhosos em pacientes que apresentam compulsão, porque ela é uma alga rica em gorduras boas, que é uma alga proteica que pode ajudar aí nessa sinalização que a doutora comentou agora anteriormente. E comer alguma coisa ao longo do dia 24, por exemplo, ou do dia 31, para quando chegar à noite não estar com aquela fome tremenda, tem algo que possa comer, que dê uma estufadinha, um truque aí para roubar e não chegar com tanta fome de noite? Eu tenho. Então passa aqui para a gente, já estamos anotando. Olha, eu gosto das vitaminas, de whey protein, tá. Ou se a pessoa não tiver whey protein, ela pode usar quinoa, pode usar aveia, que são a aveia maravilhosa para baixar a resistência insulínica, com canela, que diminui a vontade de comer doce. Então ela pode fazer um shake, né, uma vitamina com frutas que são riquíssimas, colocar aveia, canela, bater com uma banana que também é rica em triptofano, para dar, né, o triptofano é um aminoácido precursor da serotonina, então pode aí abaixar um pouco essa vontade de comer doce e chegar na hora da ceia tranquilo. Ixi, olha, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, você tem esse privilégio dessa consulta maravilhosa aqui com duas doutoras que são lindas ainda por cima. Vou ter que perguntar, uma mais bonita que a outra, uma pele reluzente, a alimentação tem a ver também com essa pele bonita, com essa pele brilhante, saudável, lisinha? Porque, olha, tá de babá. Deixa eu perguntar para a doutora Cláudia, tem a ver também o que você come, reflete em cabelo, o cabelo das duas super bonito, pele, isso reflete? Com certeza, com certeza. Uma alimentação balanceada, você consegue uma quantidade de vitaminas, né, sais minerais. Então, esse equilíbrio alimentar, ele é imprescindível. E acaba se mostrando assim também, doutora Daniela? Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora Daniela, pode concluir também. E vamos falar rapidamente sobre metas para 2021, como traçar metas. Eu juro que o ano que vem eu vou ser fitness, eu vou ficar em forma, eu vou ficar dentro do meu peso. Como traçar metas reais para não chegar logo na primeira quinzena de janeiro e falar, deixa pra lá, não vou conseguir, porque tem a internet sabotando as meninas, os rapazes o tempo todo também, mostrando vidas supostamente ideais, lindas e perfeitas, não? Pode começar, doutora Daniela. Sem dúvida. Adriana, você falou uma coisa muito consciente, é fazer metas realistas, né? Então, um passinho de cada vez, e reequilibrando todo esse processo de autoestima, de resgate, né? Muitas pessoas já fizeram milhares de dietas e chegam até ficar desestimulada, né? Sem motivação. Então, é assim, retomar um passinho de cada vez, comemorar cada passo, né, de sucesso que ela conseguiu numa estratégia, numa intervenção, isso é muito importante. E a consistência, né, metas realistas e paciência, porque é um processo, né? Para a gente resgatar, é um processo, exato. E a gente demora também um tempo para engordar, né? E aí não dá para de uma hora para outra querer logo perder todo o peso, porque muito provavelmente se fizer essas dietas mirabólicas, o peso volta todo de novo de uma forma muito infeliz e vai desanimando realmente. Doutora Cláudia, quem tiver afim mesmo desse compromisso, deve tomar quais cuidados na hora de procurar um tratamento certo, um acompanhamento médico? Eu acho que é fundamental o indivíduo focar sempre num segmento médico regular e objetivar sempre a mudança de estilo de vida. Quando a gente coloca o peso como uma meta,
geralmente isso acaba desanimando, né? Mas se você focar em melhorar a qualidade alimentar, em fazer uma atividade física regular, o resultado em termos de perda de peso, ele vai vir. Então, é sempre o equilíbrio. Esse é o essencial para que você consiga uma melhora de qualidade de vida, né, e uma busca de uma saúde melhor. Perfeito. E para a gente encerrar, doutora Daniela, a pessoa pode emagrecer e não necessariamente estar saudável? Ah, sem dúvida, né? Agora, é uma questão muito importante de ser colocada, é assim, será que a pessoa quer emagrecer ou ela quer ser magra, né? Porque existe uma grande diferença. Então, para a gente conquistar essa magreza, vamos dizer assim, ele tem que ter um propósito, né? Uma modulação metabólica, uma meta bem consistente para que isso aconteça. Só para encerrar bem rapidinho também, doutora Cláudia, os remédios, não podemos deixar de falar. A gente sabe que eles existem, que muitos deles realmente auxiliam no emagrecimento, mas é preciso tomar cuidado? Um remédio pode fazer mal para a pessoa? Sim, a gente tem efeitos colaterais das medicações, mas quando nós prescrevemos, nós norteamos muito bem, assim, aquela indicação da medicação, se aquele indivíduo vai ter boa resposta ou não, e se ele teria algum efeito colateral que, a princípio, não estaria indicado. Muito importante, Adriana, aqueles indivíduos que estão sob tratamento, eles têm que manter o tratamento regular, inclusive com as medicações, mesmo no final do ano. Ok, é isso aí. Acho que está bem explicado, as dicas estão maravilhosas. Boa sorte para todos nós, para você que nos acompanha nesse fim de ano, nas escolhas, nas alimentações, que elas sejam saudáveis e felizes. A gente conversou com a doutora Cláudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP. Obrigada, doutora, pela participação. Bom fim de ano, viu? Igualmente, eu agradeço muito o convite. A gente que agradece, claro, e também a doutora Daniela Campi, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional em São Paulo e ortomolecular pelo Centro de Medicina Integrada do Rio de Janeiro. Valeu, doutora Daniela, brigadão, viu, por toda a ajuda aqui, bom fim de ano também. Muito obrigada, feliz ano novo para todos. Feliz ano sucesso, novo. Que o ano que vem seja bem melhor que esse. Há de ser, tomara mesmo, viu? Voltem sempre, voltem em breve, obrigada. Bom, a gente falou aqui sobre a alimentação no fim do ano, momento em que é natural comer mais do que a gente costuma. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até uma próxima. Tchau, tchau. Saúde.